Amém. Graças a Deus, querido, você pode se sentar. Um bom dia para você. Amém. Aquela moça que estava aqui antes é minha esposa, viu? É, só para constar, tá? Minha esposa. Acho que nem preciso pregar, né? Ela pregou aqui. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Que bom a gente estar na nossa semana de aniversário da nossa igreja, 14 anos, uma adolescente, né? E nós ouvimos há 2 anos atrás que ela estava passando por um período de maturidade. Lembram-se disso? Quando Paulo Borges esteve aqui e falou sobre a nossa igreja, que ela estaria passando por esse processo de maturidade. E a gente percebe isso. A gente percebe que a igreja ela vai crescendo e ela vai amadurecendo. Glória a Deus por isso. E às vezes esse processo de amadurecimento dói um pouco. Esse processo de... Você sabe que você que tem filhos adolescentes, nessa fase do amadurecimento, como às vezes é difícil. O processo é lento, é doloroso, é cansativo às vezes, mas vale a pena. Vale a pena. Porque quando alcança a maturidade, os frutos vêm e os frutos são vigorosos. E eu creio nisso. Pensando nisso e pensando também que hoje, domingo, é domingo de Pentecostes. São 50 dias depois da Páscoa. É hoje. Nós estamos comemorando o domingo de Pentecostes. Então talvez você viu o título da mensagem nos bancos e você assustou. Falou, ai meu Deus do céu. Virou pentecostal, pastor. Né? Mas eu quero te dizer que eu sou pentecostal. Confesso. A nossa igreja também é pentecostal. Porque ela nasceu no domingo de Pentecostes, lá em Atos 2. E eu vou mostrar para você isso hoje. E eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós vamos ver que nós não temos nada diferente dos nossos irmãos pentecostais, pelo contrário. Eu disse aqui domingo passado que maior é o que nos une do que o que nos separa. E o que nos une é o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Graças a Deus por isso, meu irmão. Para os judeus, a festa de Pentecostes era a festa da colheita. Acontecia 50 dias da partida do Egito. Olha que interessante. Depois de 50 dias da partida do Egito, os judeus também receberam as leis de Deus. E nessa festa da colheita que os judeus comemoravam, aqui em Atos, nós percebemos que uma multidão vinha para Jerusalém para comemorar essa festa também. E foi nessa data que Deus escolheu para derramar do teu Espírito. Porque nós vamos ver no final do capítulo 2 que a festa da colheita não era mais uma colheita de cereais, mas uma colheita de vidas. Então a festa da colheita, no dia de Pentecostes, para os judeus, onde eles comemoravam a colheita da agrária, agrícola, agora então a festa da colheita onde Deus alcança para si homens e mulheres. Isso é poderoso demais, isso é maravilhoso. E isso que eu gostaria de conversar com você sobre algumas características desse derramar do Espírito e o resultado disso. Porque Deus não derramou do seu Espírito simplesmente por derramar. E dizer, olha, vamos fazer um barulho, vamos fazer uma festa naquela terra lá, e vamos fazer todo mundo girar, aleluias. Não. Teve um propósito, teve um fim e um resultado que permanece até hoje. E é isso que eu gostaria de conversar com você. Então, deixa o livro de Atos aí aberto, no capítulo 2,
e nós vamos conversar sobre ele, mas eu quero explorar mais o final da história, os versos 42 até o 47. Nós vamos conversar mais sobre o resultado disso tudo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o derramar do Espírito. Os primeiros versículos, até o versículo 6, nós vemos sobre o derramar do Espírito. Um pouquinho antes, no capítulo 1, nós vemos que haviam ali 120 pessoas, unânimes, orando, perseverantes em oração. Então, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou e ficou ainda 40 dias com os seus discípulos. Desses 40 dias, na ascensão, quando ele estava subindo, ele disse para os seus discípulos: fiquem aí até que venha do alto capacitação sobre vocês. E os discípulos obedeceram. Nós ouvimos aqui alguns domingos atrás o pastor Zinaldo falando muito sobre isso, não é? Os discípulos obedeceram, ficaram ali 10 dias perseverantes em oração, confiando naquilo que o Senhor havia dito. Então, quando a gente pensa sobre uma reunião de oração que dura 10 dias, chega a ser assim assustador, não é? Nós temos experimentado todo o início de mês, na primeira semana, meia hora de oração, das 7 às 7h30, online. Online. Tem sido muito legal. Mas num universo de 200 membros que a nossa igreja tem, ter 18 pessoas na reunião já é motivo de alegria. Mas aqui nós temos 120 homens e mulheres reunidos dentro de uma casa, clamando e orando por aquilo que o Senhor havia prometido. 120 pessoas perseverantes. Porque Jesus disse: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse. De repente, no final desses 10 dias, um vendaval tomou conta daquele lugar, um som como um vendaval. Chamas ou línguas de fogo sobre cada um deles. De repente, todos eles ficam cheios do Espírito Santo. E esse barulho, essa confusão, começa a atrair gente de todo canto de Jerusalém. Lembre-se que era a festa de Pentecostes, então havia gente de todas as nações reunidas ali, residentes ali. Então, Jerusalém era uma cidade onde era uma cidade multicultural, e também havia muita gente de línguas diferentes, que falavam línguas diferentes. Isso foi em cumprimento ao que João Batista disse em Lucas 3,16. Ele disse assim: ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Judeus, então, de todas as nações começaram a vir para aquele lugar. Provavelmente, se a gente estivesse lá, se algum de nós estivéssemos lá, quando a gente chegasse no local onde a gente ouviu aquele estrondo, aquele barulho, corríamos para lá e nós viríamos um daqueles 12, um daqueles 120 talvez, falando com a gente em português. Que negócio é esse? Porque eu sei que esses caras aí não falam português. O que será que está acontecendo aí? Porque se você chega numa situação como essa, ouve um barulho, um estrondo, corre para lá, chega lá e vê os caras que você sabe que não falam a tua língua, falando na sua língua, o mínimo que você vai fazer é prestar atenção. Espera aí, deixa eu ouvir que negócio que é esse. O Espírito Santo, meus irmãos, provoca de fato uma revolução em todos nós e com todos nós. Mas também a partir do versículo 6 até o versículo 13, nós vamos ver sobre a obra do Espírito Santo. Uma observação interessante. Se a gente voltar lá para Gênesis capítulo 11, nós vamos ver a Torre de Babel sendo erguida
e Deus distribuindo línguas que fez com que aquelas pessoas se dispersassem. Então, línguas lá em Gênesis 11, em Babel, é confusão. Mas línguas aqui em Atos 2 é união. Olha como Deus é poderoso, grandioso. Deus fez com que as línguas que um dia foram usadas para dispersar, para haver confusão, agora ela une. Então o Espírito Santo ele veio, meus irmãos, para iniciar e dirigir a igreja. Olha o que diz João 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Então é o Espírito de Deus que testifica em mim e você, no meu e no seu coração, a respeito da verdade. É por isso que eu e você podemos ouvir a voz do Senhor e testificar. É o Senhor dizendo. Amém? É por isso que eu e você, quando ligamos a nossa internet, quando nós vemos a pregação de alguém, quando nós ouvimos alguém dizer algumas coisas que parecem legais, o Espírito da verdade testifica no meio do seu coração aquilo que é a verdade. Não tenha dúvida disso. Creia nisso. Então, cuidado com as coisas que você ouve. Coloque à prova. Ore, diga, Espírito Santo de Deus, isso que eu estou ouvindo, vem do Senhor? É verdade? Eu lembro uma vez que, logo depois que a gente chegou de Telêmaco para cá, para Londrina, a gente começou a procurar a igreja, nós sentamos um dia, o Miguel era pequenininho, sentado no chão e rabiscando na cadeira, o pastor pregava, ele virou para mim e falou, pai, o que esse homem está falando não é verdade? Eu falei, filho, tá legal até. E eu achei aquilo muito interessante, porque era uma criança de quantos anos Miguel tinha? 7 anos. A preocupação de saber se aquilo era verdade ou não. Mas ele estava com o seu coraçãozinho machucado, assim como a gente. O Espírito Santo veio despertar a atenção dos que não são crentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é a sua persuasão, o seu jeito de ser simpático, a sua pregação evangelística muito bem feita que atrai as pessoas para cá? Não é. É o Espírito Santo que te usa para atrair aqueles que Ele quer. O Espírito Santo também veio proclamar as grandezas de Deus. No versículo 11, nos diz assim, ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Porque pelo poder do Espírito Santo, pelo controle do Espírito Santo, as grandezas de Deus foram proclamadas através de Pedro, de Paulo, de Estevão, de Filipe, de João, de mim, de você. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos impulsiona a realizar a sua obra. É Ele quem nos impulsiona. Mas também nós vemos ali, depois que tudo isso acontece, depois desse derramar, depois dessa grande bênção do Espírito Santo no meio dessas pessoas, Pedro se levanta. Pedro se levanta e começa a pregar. Então nós vemos aí a capacitação do Espírito Santo. A pregação, se você olhar dos versículos 14 até o 36, a pregação de Pedro, ela é muito bem esclarecida, ela é clara. Diz o texto que Pedro se levanta em alta voz e diz, ouçam com atenção todos vocês. E ele diz assim, essas pessoas não estão bêbadas. Porque há clareza, há entendimento. Não há devaneios aqui. Ouçam com atenção, prestem atenção. É o Espírito que está falando.
A pregação também ela é estabelecida nas Escrituras. Pedro usa no seu sermão, Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Pedro está embasado nas Escrituras. Por mais que o Espírito Santo venha com poder e graça sobre mim e sobre você, ele não abre mão das Escrituras. Por que nós devemos abrir mão delas? Toda a nossa pregação precisa estar embasada nas Escrituras. Tudo que a gente diz precisa ter base nas Escrituras. Precisa estar alicerçada na palavra de Deus. A pregação também é convicta. Pedro diz no verso 29, irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção. Pedro acreditava piamente naquilo que ele estava falando. Não adianta a gente sair por aí pregando sem convicção, porque o máximo que a gente vai conseguir é 5 minutos de atenção da pessoa. Porque quando ela perceber que você não está convicto daquilo que você está falando, acabou a atenção. Precisa haver convicção no nosso coração. Crer naquilo que nós estamos falando. Viver aquilo que nós estamos pregando. Ou pelo menos procurar viver. Às vezes a pessoa fala assim, mas você vive tudo que prega? Nem tudo, meus irmãos. Nem tudo. Mas nós precisamos procurar viver. Há coisas que ainda estão sendo construídas em mim. Mas eu prossigo. Eu persevero. A gente ouviu há pouco aqui a Ana dizer, permaneço. Jesus repete muito o permanecer em João 15, não é? Aqueles que permanecerem em mim, eu permanecer nele, permaneça em mim e eu permaneço nele. Várias vezes. Porque isso é importante para mim e para você. O Espírito Santo, meus irmãos, nos dá da sua capacitação para a realização da obra dele. Da obra dele. Ele nos capacita para que a sua obra seja realizada. Nos versos 37 a 41, a gente vê o convencimento do Espírito Santo. Quando o Espírito se derrama, ele nos capacita para pregar e ouvir a mensagem de Deus, e ele mesmo se encarrega de convencer da verdade. O meu papel e o seu, quando pregamos o Evangelho, não é de convencer ninguém que se a gente está certo ou errado. Não é. Porque o trabalho de convencimento não é nosso, e sim do Espírito. Às vezes a gente se empenha tanto em convencer as pessoas do que aquilo que a gente está falando é verdade, que a gente se torna chato, a gente se torna arrogante, a gente se torna presunçoso e desagradável. Mas quando você entende que o trabalho de convencimento é do Espírito Santo, e você prega com convicção, pela força e no poder do Espírito Santo, não na nossa, muda tudo. Muda tudo. O Espírito fez com que a palavra partisse o coração daqueles ouvintes. Lembra disso? Quando eles dizem ali, a palavra partiu o coração daqueles que estavam ouvindo. Eles sentiram grande aflição, compungiram-se em seu coração. Por quê? Porque crucificaram Jesus. 2, porque não o reconheceram como o Messias. E assim eles se privaram da esperança da salvação. Por isso que o coração partiu. Então, quando o Evangelho alcança o coração do perdido, o coração dele é partido. Porque ele percebe-se na condição de perdido. Ele se reconhece. E é muito interessante que eles perguntam para os discípulos, e agora, irmãos? O que nós vamos fazer? O que a gente faz? Se a palavra encontrou lugar no meu coração e partiu meu coração de arrependimento, e agora a gente está aqui com o coração aflito, o que a gente faz?
o Espírito os levou ao arrependimento, ao batismo e ao recebimento do dom do Espírito. Nós temos neste pequeno versículo que diz, quando Pedro responde para aqueles homens, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. Nós temos aqui o resumo da doutrina cristã em relação ao homem e Deus. Arrependimento e fé por parte do homem, perdão de pecados, justificação e o dom do Espírito da parte de Deus. Que maravilhoso isso. Então, eu e você precisamos de arrependimento e fé para que Deus venha com perdão e o dom, a capacitação do Espírito Santo. O Espírito também definiu aqui a abrangência dessa promessa. Ele diz, é para você, para os seus filhos e para os que estão longe. Ou seja, é para todos que são chamados pelo Senhor. Não há um pecador sequer na face da terra, seja ele o mais terrível de todos, que não possa ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. A gente conversava sobre esse MC que morreu aí, né? Que tá em voga aí, todo mundo falando sobre o MC Kevin. E aí a gente perguntava, né? O cara morreu numa situação tão desgraçada. Uma situação tão difícil. E a pergunta que fica é, onde é que ele está agora? Todo mundo é rápido em dizer. Mas nós não sabemos, meus irmãos. Quem é que sabe se o Senhor não tocou naquele coração, nos seus restinhos de vida? Quis Deus que ele não morresse na hora. Há um pregador que diz, no céu nós teremos grandes surpresas. Eu creio nisso. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, nos convence do pecado e da necessidade de Deus. Há no meu e no seu coração uma necessidade de Deus, uma vontade de conhecê-lo mais, é o Espírito Santo que está gerando isso em você. Há no meu e no seu coração uma angústia, um sofrimento, um pesar pelo pecado, é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. A convicção do pecado é Ele quem dá. Nessa hora, nasce uma igreja. No verso 41, diz assim, os que acreditaram nas palavras de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Já não eram mais 120, eram mais de 3.000. Esse é o verdadeiro e eficaz modelo de crescimento de igreja. Não adianta você querer botar G12, G13, G... Não, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que move o coração do pecador e atrai para a comunidade. É isso que faz a igreja crescer. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, então, já está aberto em Atos 2, mas lê comigo o verso 42 a 47. A introdução eu terminei, tá, gente? Então agora. Verso 42 a 47 diz o seguinte: todos se dedicavam de coração. Todos quem? Essa nova comunidade de mais de 3.000 crentes. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens
e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós vamos conversar agora sobre os resultados do Espírito Santo. Então nasce agora uma comunidade bem grande, de mais de 3.000 pessoas, resultado da ação do Espírito no seu derramar, na sua capacitação e no seu poder. Primeira coisa que nós vemos aqui é que eles eram uma comunidade, uma igreja dedicada de coração ao ensino dos apóstolos. A palavra de Deus deve ser estudada, pregada e praticada no meio dessa igreja, no meio de uma comunidade que é cheia do Espírito Santo. Não devemos abrir mão disso. Então a primeira coisa, meus irmãos, que essa igreja e a Igreja Batista Catuaí precisa entender é que ela precisa ser dedicada à palavra de Deus. Precisa ser devota. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser pregada, ela precisa ser praticada no nosso meio. Todos os dias, não só aos domingos, não só uma vez por semana nos GPS, mas todos os dias da nossa vida. Porque havia entre eles um profundo temor. A palavra de Deus, quando é levada a séria, ela traz temor para o meu e o seu coração. Porque é ela que nos diz aquilo que a gente deve ou não fazer. E uma vez que ela nos diz o que a gente deve ou não fazer implica em temor. Quando você vai fazer alguma coisa que você percebe que isso não está de acordo com a palavra de Deus, precisa haver no seu coração temor, para que você pare, para que você ore e coloque isso diante do Senhor. Os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. A palavra de Deus, quando é praticada, resulta em sinais e maravilhas. Não tem outro jeito. Porque quando a gente coloca em prática tudo isso que o Senhor nos ensinou, não tem outro jeito. É sinais e maravilhas que acontecem no meio do povo. Que é maior sinal e maravilha do que um pecador se render ao Evangelho e ser salvo? Que sinal maior que esse? Que sinal maior quando a gente obedece a palavra e a gente ora e vê os resultados da oração? Deus se manifestando, Deus ouvindo o seu povo. A palavra de Deus precisa ser pregada, ensinada, mas ela precisa ser praticada no nosso meio. Precisa haver dedicação minha e sua nisso. Essa igreja, a Igreja Batista Catuaí, precisa ser uma igreja dedicada à palavra de Deus. Em pregá-la e praticá-la. Segundo, eles eram dedicados à comunhão. Eles amavam estar juntos. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, grava isso no seu coração. O seu amor, uns pelos outros, provará ao mundo que são os meus discípulos. Quer provar para o mundo que você é discípulo de Jesus? Ame o seu irmão. Traga ele para dentro da sua casa. Compartilhe a sua vida com ele. Porque quando o mundo ver isso, o mundo vai bugar. Porque o mundo prega exatamente o contrário. Viva a sua vida. Seja feliz você. Mas quando você ama o seu irmão e se relaciona de verdade com ele, com intimidade, com compaixão, com amor verdadeiro, o mundo olha para isso e fala assim, opa, esses caras têm alguma coisa diferente neles. E eu preciso saber o que é. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus diz que eles se reuniam num só lugar. Eles gostavam de estar juntos, de cultuar juntos.
Eles compartilhavam tudo o que possuíam. Eles eram uma família de doadores. Tudo que era de um também era do outro. Eles não suportavam ver ninguém passando necessidade. É por isso que, mais uma vez, eu venho dizer aqui, meus irmãos, nós temos uma oportunidade maravilhosa que o Espírito Santo está nos trazendo. De trazer um pastor da Venezuela, que está sofrendo lá, para que ele seja bênção numa comunidade miserável. Nós vamos matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Nós vamos trazer um pastor para uma comunidade carente e nós vamos reaproximar novamente uma família. Olha que maravilhoso isso. Com quanto? R$500. Esses R$500, meus irmãos, é para ajudá-lo a ficar em Boa Vista no processo que ele vai precisar para vir para cá. Então a Polícia Federal vai ter que examinar toda a sua situação como refugiado para ele poder ficar no Brasil. Então ele sai da Venezuela, vem para Boa Vista e esses R$500 é para ele se manter ali. Ele, a esposa e 3 netos. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar nisso, meu irmão. Porque a igreja, ela... Eu achei muito interessante, uma vez o Vitor me mandou um vídeo de uma igreja em São Paulo, no interior de São Paulo, e eles estavam recebendo novos membros. E na recepção de novos membros, o pastor falava um texto e as pessoas repetiam, os novos membros e a igreja. Para os novos membros ele dizia assim, agora a minha geladeira, o que tem na minha geladeira é seu. E a igreja respondia, e o que tem na nossa geladeira também é seu. Uau, que nível de maturidade esse, né? Que nível de... Amém. Nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. Eles se reuniam também nos lares. Não era só nos templos, mas nas casas. Porque eles gostavam de abrir suas casas para os irmãos. Eles viviam tendo aquele famoso junta-panela. O gueri-gueri. Gente do céu. A gente tem um amigo nosso, que ele é descendente de alemão. Ele ligava para a gente às vezes assim, Rogério, Ana. Ele falava, Rogério, Ana, vamos fazer aquele tutu-chunto reunido? Tutu-chunto reunido. A gente levava uma coxa de frango, ele tinha um peito de frango, e aí a gente completava o frango e comia junto. Junta-panela é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, gente. Quando a gente sai no domingo aqui, você vai almoçar onde hoje? Hoje eu vou almoçar sozinho. Nada. Vem, vamos junto. O que você tem em casa? Tem metade de uma lasanha. Bora, eu tenho uma costela lá, então... Se deu fome agora, né? O arroz faz na hora. Arroz todo mundo tem lá em casa, rapidão faz. Um arroz, um alhozinho, junta tudo. Mas eles também eram dedicados no partir do pão. Havia entre eles um profundo respeito em relação ao sacramento da ceia do Senhor. Eles não faziam a ceia no segundo domingo de cada mês. Era a cada encontro. A cada encontro eles celebravam a ceia do Senhor. Não era só um junta-panelas, mas a referência aqui do partir do pão é em relação à ceia do Senhor. O dono da casa, ele partia o pão, distribuía a bebida como Jesus fez na última ceia. Eles agradeciam pelo que Deus fez por meio de Cristo, eles recordavam o feito de Jesus, eles mantinham o compromisso de estarem juntos e eles proclamavam a Cristo a cada encontro. 4. Eles também eram dedicados na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo. É uma igreja que ora.
Eu tenho que confessar para você que meu coração tem se alegrado a cada quinta-feira, porque eu tenho visto mais gente participando. Isso realmente me alegra muito, porque quando uma igreja ora, pode ter certeza que as portas do inferno não prevalecem. Não prevalecem. É perceptível ver que à medida que a gente se envolve na oração, no relógio de oração às quintas-feiras, mais gente se voluntaria, coloca seu nome lá para cumprir um dos horários e está aqui junto, orando, clamando juntos. Quinta-feira passada nós tivemos aqui um momento precioso de oração. Precioso. Onde a gente pode se derramar. Nós saímos daqui, a Ana falou assim, cada vez mais a gente percebe orações líquidas no nosso meio. Porque é o Espírito Santo que nos leva a isso. Nos leva na intercessão a ter compaixão, a sentir por aquele que está necessitado. Então é inevitável você ficar indiferente em oração diante das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente chega para a gente para orar. É inevitável. Então as orações líquidas é uma consequência disso. E eu quero provocar você. As quintas-feiras têm sido um bálsamo no meio da semana. É ou não é, Élida? O dia inteiro. Mas no momento em que a gente está aqui, às 7 horas da noite, tem sido um bálsamo. 5. Eles se tornavam simpáticos à comunidade. Uma comunidade cristã saudável. Uma comunidade cristã saudável atrai pessoas. O zelo que essa igreja de Atos tinha pela adoração, pelo amor fraternal, era contagiante. Então, quando a comunidade que está aqui ao redor percebe que há em nós um zelo pela adoração a Deus e pelo amor fraternal, não tem outro jeito. Eles vão querer saber o que acontece aqui nesse lugar. Só para que você saiba, ao nosso redor, só nos prédios que estão ao nosso redor, são 2.000 apartamentos. Em época normal de aula, são 2.000 apartamentos ocupados. Ocupados. Nós estamos aqui há pelo menos 10 anos. Levanta a mão quem mora num desses prédios aqui ao redor. Triste saber disso. Uma igreja saudável e amorosa vai fazer diferença no meio de uma comunidade que ela está inserida. Fica aqui o meu desafio para você e para mim, de orarmos para que a gente seja essa comunidade amorosa e saudável no meio que a gente está inserido. Não foi por acaso que Deus nos colocou aqui. Você, mas só tem estudante aqui, não é o perfil de gente... O quê? Não é o perfil de gente que a gente vai alcançar? Hã? O Senhor está atrás de gente. Seja estudante, velho, novo, pobre, rico, homem, mulher. O Senhor quer gente que ocupe essas cadeiras. Então, se o Senhor nos colocou nessa comunidade, é aqui que nós precisamos frutificar. Em nome de Jesus, meu irmão, me ajude em oração em relação a isso. Élida, acho que isso pode ser fixo no nosso dia de oração. Orar pela comunidade que a gente está inserido. O que eu e você temos feito para que essa igreja Batista Catuaí
seja atraente e simpática, sendo que a gente já sabe que é pelo poder e pela graça do Espírito Santo, é pelo seu derramar. O que eu e você podemos fazer? A gente precisa orar. A gente precisa ser dedicado à palavra. A gente precisa ser dedicado na comunhão. E a gente precisa ser dedicado no partir do pão. Não tem segredo, meus irmãos. Às vezes a gente fica procurando métodos e mais métodos para que a igreja avance. Mas o método já está estabelecido aqui, Atos 2, 42. Sermos unânimes, perseverantes na doutrina dos apóstolos, ou seja, no estudo e na prática da palavra, na comunhão, amarmos uns aos outros, estarmos juntos, no partir do pão, respeitar o sacramento, entender o que ele significa. Porque quando a gente discerne o corpo, nós estamos discernindo que o Senhor deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz, para que eu e você pudéssemos ser chamados de irmãos. E para que a gente pudesse se lembrar de onde Ele nos tirou e para onde Ele quer nos levar. Então não dá para se conformar que alguém fique para trás. Não dá. E a gente precisa ser unânime na oração. Feche os teus olhos por um instante. E nesse dia de Pentecoste, que você de fato entenda, meu irmão, minha irmã, que o Espírito de Deus foi derramado não para que a gente sentisse um arrepiozinho, não para que a gente fizesse coisas mirabolantes, mas para que a gente fosse suas testemunhas nessa terra. Para que a gente, cheio do poder do Espírito, pudesse proclamar as grandezas de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. A partir de hoje, sejamos uma comunidade perseverantes, unânimes, coesas, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e na oração. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Isso precisa estar encalacrado no nosso coração. Em nome de Jesus, pratique isso. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos como comunidade, Deus, diante do Senhor. E pedimos pelo derramar do Teu Espírito, Senhor, aquecendo o nosso coração, nos reavivando, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente possa ser essa comunidade simpática aos olhos do povo lá fora, Senhor. Mais coesa, unânime, firmes, perseverantes em tudo isso que nós aprendemos hoje, Senhor. Que nós amemos a Tua palavra, Senhor. Que nós a coloquemos em prática. Que nós amemos uns aos outros, Senhor. Abrindo as nossas casas, estando juntos, gostando de estar juntos. Que nós possamos, Deus, a cada partir do pão, a cada cálice, compreender que nós somos corpo, resgatados, salvos pelo Senhor. E que nós sejamos, Deus, unânimes na oração, companheiros de oração. Que saiam daqui duplas, trios, grupos de oração, de amigos de oração, que intercedem uns pelos outros, que choram uns pelos outros, mas também que se alegrem uns com os outros. Deus, em nome de Jesus, Pai, muda a nossa comunidade, converte a nossa comunidade, Deus, para que nós sejamos uma comunidade saudável e simpática para todas essas 2.000 possibilidades que existem ao nosso redor. Pai, nós clamamos a Ti, Deus, nessa semana de aniversário da igreja,
que haja um mover do Teu Espírito Santo no nosso meio. Para que nós sejamos cheios, Deus, dele. E que haja em nós intrepidez, coragem de anunciar na força do Teu Espírito, no poder dele, as suas grandezas. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Hoje às 19 horas no culto de jovens, nós vamos ter aqui o casal Mattioli. Ricardo vai dar a palavra, vai ser muito legal. Então, se você quiser enviar o seu filho, sua filha, mas se você quiser estar aqui junto também, vai ser muito bem-vindo. Então, hoje às 19 horas nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Amém, queridos? Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe, que Deus encha o seu coração com o seu Santo Espírito e que haja em você intrepidez de compartilhar da sua palavra. Em nome de Jesus.